A paz do Senhor Jesus, irmãos, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com todos vocês. Hoje eu vou trazer uma palavra aos nossos corações que se encontra no livro de Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. No mesmo dia, ao entardecer, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, levaram-no consigo no barco, assim como estava. Havia outros barcos com ele. Nisso, levantou-se uma grande tempestade de vento, e as ondas invadiam o barco de tal maneira que ele já estava enchendo. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. Então acordaram-no e disseram-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. Então o vento se aquietou e houve grande bonança. Jesus lhe disse: Por que sois tão medrosos? Como é que não tendes fé? Eles se apavoraram muito e disseram uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar obedecem? Amém? Glória a Deus por essa palavra. Jesus aqui está falando sobre a confiança que nós devemos ter nele em meio às dificuldades, em meio às tempestades, em meio às circunstâncias ao contrário, né, os ventos contrários que vêm sobre a nossa vida muitas das vezes, porque ele nos fez uma promessa, assim como ele fez ali aos discípulos, ele tinha feito uma promessa: passemos para o outro lado, né? Entrem no barco e passemos para o outro lado. Então ali era uma promessa de chegar em algum lugar. Só que Jesus não falou do processo, né? Jesus não falou que ali no meio ia ter uma tempestade, ia ter os ventos contrários, né? Para verdadeiramente ver se aqueles discípulos confiavam, né, totalmente em Jesus, se tinham fé, né, que eles iam passar pelo outro lado, independente das circunstâncias. Então ali os discípulos naquele momento não entenderam, não compreenderam de quem estava do lado deles, que era Jesus. E quando Jesus está do nosso lado, ele nos faz uma promessa e está do nosso lado, estamos com ele, aquela promessa se cumpre, aquela promessa vem a vitória na vida do povo de Deus quando nós temos Jesus do nosso lado. Só que naquele momento eles não tiveram fé, eles não confiaram naquele que tinha feito a promessa, eles não confiaram, não entenderam quem estava do lado deles o tempo todo, né? Independente do que eles estavam passando. E é assim na nossa vida muitas das vezes. Deus nos faz uma promessa de que vamos para algum lugar, de que vamos ter algo, alguma promessa que Deus faz nas nossas vidas, só que o processo Deus não nos mostra como será o processo, né? E o processo é necessário para que a gente venha amadurecer, para que a gente venha ter experiências com Deus, para que a gente venha ter experiência de fortalecer a fé do outro com nossos testemunhos, né? Para amadurecer, a gente tem ensinamentos, experiências. Então Jesus não vai falar pra gente nunca o que é que a gente vai passar. Só que ele faz uma promessa. Então ele quer que a gente confie nele quando ele nos fizer uma promessa, quando ele nos falar algo. Se ele falou, é pra gente somente a gente confiar e ter fé, né? Não é pra gente querer entender o processo como é que vai ser, ainda que venha passar pelos ventos contrários, pelos problemas, pelas tribulações, pelas perseguições, pela escassez, pela falta, pelo deserto, não importa. Se foi Jesus que prometeu, ele garante, né? Ele nos sustenta para que a gente passe para o outro lado. Assim foi com os discípulos. Olha o que Jesus falou: por que sois tão medrosos? Por que não tendes fé? E muitas vezes nós somos assim, né? Queremos muitas vezes até questionar Deus, né? Porque o Senhor nos fez tal promessa, só que tudo que está acontecendo ao redor daquele propósito, daquela promessa, está tudo ao contrário. E aí muitas das vezes a gente quer até perder a nossa fé. Só que a gente não pode esquecer, né, como aqueles discípulos não entenderam que Jesus estava do lado deles. A gente tem que entender quem é que está do nosso lado. A gente tem que entender a palavra que saiu da boca de Deus, que nos prometeu algo. Então, se ele nos prometeu algo, ele garante, ele é fiel para cumprir. Está escrito na palavra dele. Então, essa palavra, Jesus quer nos falar: você realmente confia em mim? Você realmente tem fé em mim? Ainda que todas as circunstâncias estejam ao contrário, todo que esteja passando pelo deserto, esteja passando pela prova, você confia em mim? Confia que eu estou com você ainda assim? Ainda que pareça que eu esteja dormindo, você confia em mim? Então, essa é a palavra que Deus quer falar com a gente nesse vídeo, que a gente confie no Senhor. Pode estar tudo de cabeça para baixo, tudo desmoronando muitas das vezes, né? Só que você tem uma palavra liberada por Jesus, tem uma palavra liberada por Deus do céu.
E a palavra que Jesus libera, ele não volta atrás, né? Ela não volta vazia, ela se cumpre, né, na vida dos seus. E então entenda quem é que está do seu lado. É Jesus que te falou? Foi Jesus que te prometeu? Você está com ele? Você tem certeza que Jesus está com você? Então não tenha medo. Então não tem por que a gente ter medo. É pra gente só ter fé, é pra gente só confiar. A gente não querer entender o processo, o caminho que Deus vai fazer pra gente chegar naquilo que ele nos prometeu. Assim como ele fez com os discípulos. Vamos passar para o outro lado. Não importa o que venha, mas confie em mim, tenha fé em mim, porque eu estou com vocês. Então essa é a palavra que Deus quer deixar nesse vídeo. Jesus está comigo, está com vocês. Independente do que esteja acontecendo, se ele prometeu, se ele fez uma promessa, continue firme, sabendo que ele está do seu lado e nenhum mal vai suceder. Aquilo que ele aquilo que ele prometeu vai se cumprir na minha vida e na sua vida. Amém, meus irmãos? Espero que tenha ajudado vocês com esse vídeo. Que Deus continue abençoando grandemente a vida de cada um de vocês. Eu espero vocês no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Se gostou, curte esse vídeo, compartilha, comenta, né? Vamos levar essas palavras para mais pessoas que precisam, amém? Eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.